nessa noite de quinta-feira, me faz me lembrar, não é, de uma passagem do Evangelho que ficou notabilizada, muitos aqui conhecem, com esse singelo, não é, título de Jesus na casa de Marta. Para aqueles que conhecem, vale a recordação. Para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, eu já havia esquecido, eu acho que é interessante também essa referência. Há uma passagem que está descrita por Lucas, no capítulo 10, versículos 38 e seguintes, onde o narrador, para que eu seja fiel ao texto, até porque ele é de uma beleza, de uma singeleza realmente impressionante. Há, inclusive, nesse texto que vocês vão ver, um episódio narrado por Lucas, que ele reflete a imaturidade espiritual de um dos protagonistas desse episódio, né? E Lucas narra exatamente assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta os recebeu em casa. Maria, sua irmã, portanto irmã de Marta, né, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha para o serviço? Diz-lhe que me ajude. E ali, Jesus, do alto da sua bondade, da sua compaixão, da sua compreensão para as fragilidades humanas, ele diz, de uma forma paternal, não é? Com a amorosidade que lhe era típica e é ainda. Ele diz assim: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu vejo a todos nós, num momento como esse, e nos diversos centros espíritas, nos diversos templos religiosos, de qualquer religião bem intencionada, nós podemos nos comparar a Maria dessa passagem do Evangelho. Maria era um termo muito comum em Israel, em toda aquela região. Então, esta Maria, que era irmã de Marta, ela realmente se colocou aos pés de Jesus, lhe ouvindo a palavra, aproveitando aquele momento, porque sabia ela da importância daquela oportunidade que a vida lhe proporcionava. A Marta, não. A Marta já estava totalmente focada nos afazeres do dia, nos trabalhos da casa, nas coisas do mundo, em detrimento das coisas espirituais. E aí ela tomou uma postura absolutamente assim, impensada, porque como é que ela poderia chegar para Jesus e dizer a Jesus o que ele deveria fazer? E disse ela, não, evangelista, diz a ela que me ajude. Quer dizer, estava se valendo da autoridade de Jesus, dizendo a Jesus que Jesus determinasse a Maria o que fazer. Então, Jesus, como não poderia ser de outra forma, com toda a paciência, com toda a grandeza que lhe é própria, disse: Marta, Marta. Quer dizer, como um pai fala com o filho, né? Marta, Marta. Ela fez a melhor escolha, ela se preocupou com a melhor parte. Não é que nós não devamos cuidar das coisas materiais, mas, como diz o Eclesiastes, há um tempo para cada coisa no mundo. Tempo para plantar e para colher. E ela estava ali naquele momento, provavelmente colhendo naquele terreno amoroso que era o coração de Jesus, o que precisava para continuar a sua existência. Então não é que a gente vá se descuidar, é que nós hoje, por assim dizer, não por estarmos aqui, mas por estarmos cuidando das coisas espirituais, certamente estamos fazendo a escolha semelhante à que Maria fez há 2000 anos. Então somos, por assim dizer, todos nós como Marias que escolhemos a boa parte. Porque nesse momento, milhares ou milhões de outras pessoas pelo mundo afora também estão deixando as coisas do mundo, deixando os afazeres, adiando tarefas importantes até para dar preferência e prioridade àquilo que é mais importante. Poderíamos estar num shopping, poderíamos estar em casa assistindo uma novela,
para quem gosta, com todo respeito. Poderíamos estar simplesmente conversando coisas amenas, mas viemos colher o ensinamento da doutrina espírita. E isso é muito significativo para todos nós, né? Para todos nós. Colocaram a direção dessa casa um tema muito importante para a nossa reflexão de todos nós, para aprendermos juntos, não é? Como disse muito bem a Mori, não é? Estamos aqui praticamente e somente isso, facilitando um estudo, uma reflexão. Mas não estamos revelando nada, não estamos ensinando nada, porque nós estamos aprendendo isso sim, juntos, nesse momento que o Senhor de Deus nos proporciona. E a reflexão é sobre o conhecimento de si mesmo. E quando a gente para pensar no tema desse estudo, dessa passagem do Livro dos Espíritos, a gente se dá conta que esse tema é praticamente uma referência à razão de existir de cada um de nós. Todos nós, em algum momento da vida, paramos para pensar no que nós somos. Aliás, essa pergunta, o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, é uma pergunta eminentemente de natureza filosófica, como colocou a Maurício no início da sua fala, e que todos os homens, em todos os períodos da humanidade, um dia se fizeram ou estão se fazendo, como estamos nesse momento, fazendo essa reflexão. Saber-se o que se é, de onde viemos e para onde vamos, é a própria razão de existência da nossa vida. Porque não há quem possa avançar na cena do progresso sem conhecer-se a si mesmo, sem saber-se, como gosta de dizer o professor Humberto Vasconcelos, saber-se espírito. Perceberam qual é o sentido dessa afirmativa? Saber-se espírito significa dizer: eu me reconheço como uma individualidade espiritual. Eu não sou esse aglomerado de células que formam tecidos, órgãos e que dá forma a esse corpo que cada um nós temos. Não, nós não somos isso. Isso é o que nós temos, que é diferente da concepção corriqueira. Quando alguém começa a despertar para as coisas espirituais, diz: eu tenho um espírito. Alguém aqui tem algum espírito? Alguém tem espírito? Eu acho que ninguém tem um espírito, não é? Nós somos espíritos, o que muda completamente a perspectiva. O que é acessório passa a ser o principal. Quando eu digo que eu tenho um corpo, eu estou me referindo ao corpo em segundo lugar, em segundo plano, porque alguém tem. Quem tem? Ora, se eu me refiro ao meu corpo, dizendo como eu tenho um corpo, há uma entidade que se sobrepõe ao corpo físico, que pode-se dizer proprietário do corpo, proprietário entre aspas, possuidor, usuário do corpo. Então, eu não posso dizer eu tenho um espírito, porque eu sou um espírito que momentaneamente tem um corpo. E isso é uma das coisas que abre um caminho para a compreensão de nós mesmos, porque muitos sequer reconhecem que são espíritos. Para muitos ainda, a existência humana é um fenômeno eminentemente biológico e que não tem nenhuma outra repercussão que não seja no campo da matéria. Para muitos, o existir é um estado funcional do organismo, que enquanto o sangue consegue circular no corpo, movimentado pela bomba cardíaca e levando o oxigênio para todas as partes, aquela pessoa existe. O materialista acha que morreu o corpo, tudo deixa de existir. É um equívoco, é não conhecer-se a si mesmo. Como diz Humberto Vasconcelos, não saber-se espírito. Então, espírita é alguém que se sabe espírito. E por se saber espírito, sabe que tem que desenvolver um trabalho árduo, difícil, um grande desafio, que é o conhecimento sobre si mesmo. Isso é tão antigo que nós vamos repassar aqui algumas mensagens, alguns textos que vai nos ajudar a compreender. Primeiro, quem quiser aprofundar a questão, está aqui, vocês podem ver, no Livro dos Espíritos. Vocês chegam lá no capítulo 12, que trata da perfeição moral. Veja onde está contida essa questão do conhecimento de si mesmo.
está num capítulo que tem o título da perfeição moral. E aí eu pergunto, para que nós existimos? Todos nós aprendemos com os estudos da doutrina espírita que é para desenvolvermos um progresso pessoal, cujo objetivo é a perfeição moral ou espiritual. Um dia todos nós seremos espíritos perfeitos. Para quê? Só para ser perfeitos? Não. Aí é onde vem algo que talvez seja o maior motivador do nosso esforço e do nosso trabalho para desenvolver esse progresso. É um dia sermos felizes de verdade. A verdadeira e plena e permanente felicidade. Esse é o legado de Deus para todos nós quando nos criou. Para sermos felizes, porque quando formos espíritos perfeitos, tivermos alcançado essa perfeição que o livro dos Espíritos menciona, nós seremos co-criadores do universo. Ou seja, Deus se valerá de nós, de cada um de nós, um dia, mesmo que demore ainda milhões de anos, mas um dia nós seremos como que co-criadores ao lado de Deus. Quando isso vai acontecer, ninguém o sabe. Agora, um dia vai acontecer. Mais cedo para uns, mais demoradamente para outros, só nós é que podemos determinar esse ritmo. Então, para conhecer melhor esse texto, é somente ir lá no Livro dos Espíritos, que eu acredito que muitos aqui devem ter, e ver a pergunta 919. A questão do conhecer-se a si mesmo não é uma preocupação dos psicólogos modernos, dos filósofos dos últimos tempos. Vemos aqui essa imagem, é uma escultura querendo lembrar a figura extraordinária de um pensador que ninguém sabe nem o sobrenome, e os grandes não precisam nem de sobrenome para se fazerem conhecidos. Assim foi com Jesus. Ninguém quer saber do sobrenome de Jesus, como é que José tinha no último nome de família, nem Maria, não, Jesus. E se dizia de Nazaré, não era o nome dele, é porque a cidade dele era Nazaré. Muito bem, então Jesus. Sócrates também. Sócrates escreveu o seu nome na história, sem precisar escrever uma única linha. E o que ele reportou com as suas reflexões para todos nós, nada mais é do que uma espécie de um prelúdio, de um prefácio da própria doutrina espírita. Sócrates, 500 anos, arredondando, né? 500 anos antes de Jesus estar entre nós, fisicamente falando, ele já trazia ensinamentos que são confirmados pela doutrina espírita. É por isso que Sócrates era considerado pela doutrina espírita como um dos seus precursores. Sócrates e o seu discípulo Platão são, por assim dizer, precursores, ou seja, vieram antes, preparando o próprio estabelecimento da doutrina espírita. Então, já naquele tempo, e muitos atribuem a Sócrates essa frase do conhece-te a ti mesmo, mas não era. E ele poderia tê-la dito, porque capacidade intelectual e moral ele tinha para proferir essa verdade. Mas a frase conhece-te a ti mesmo, na verdade estava lá, como vocês podem ver nessas duas imagens, num templo pagão, na Grécia Antiga, numa cidade chamada como era o nome do templo aqui? O templo de Apolo. Isso. Esse templo de Apolo, não é? No seu frontispício